A hipertensão arterial é uma doença perigosa, porque em muitos casos o paciente não manifesta nenhum sintoma antes de surgirem problemas graves. Por isso, para tratar a hipertensão já no estágio inicial e evitar complicações, é importante medir rotineiramente a pressão. Para esclarecer dúvidas sobre o assunto, o cardiologista Dr. Juliano Brum e o nutricionista Dr. Alan Ferreira responderão algumas perguntas formuladas pelo Saúde em Rede. Por que eu posso me tornar hipertenso? A hipertensão tem um forte componente genético, mas o estilo de vida ajuda muito a controlá-la ou a evitá-la. Fatores de risco como sedentarismo, alcoolismo, tabagismo, obesidade e o próprio estresse aumentam muito o risco da hipertensão. O que eu posso fazer para saber se sou hipertenso? O diagnóstico da hipertensão ele é simples, ele é baseado na medida da pressão arterial. Você deve medir a pressão mais de uma vez em situações adequadas. Consultas médicas, como por exemplo o exame periódico de saúde, também são muito importantes para o diagnóstico. E alguns exames, como o MAPA, que é a monitorização arterial da pressão arterial, também é muito importante para o diagnóstico. Por que é importante que eu saiba se sou hipertenso? Porque mesmo sem sintoma nenhum, a pressão precisa ser tratada. A hipertensão arterial é um fator de risco importantíssimo para o AVC, que é o derrame cerebral, para o infarto agudo do miocárdio, para a insuficiência cardíaca e para a insuficiência renal. O tratamento correto da pressão reduz muito o risco dessas complicações. O excesso de sal pode causar hipertensão? O consumo excessivo de sal tende a aumentar a pressão arterial. Ele não é a causa da hipertensão, mas ele pode agravar muito a situação. Então, nós devemos evitar o consumo excessivo de sal. O que pouca gente sabe é que os temperos industrializados e os alimentos embutidos são os grandes vilões porque eles têm alto teor de sódio ou de glutamato monossódico. Por isso, é importante evitar caldos de carne, molho shoyu, ketchup, mostarda e os embutidos como salsicha, linguiça e mortadela. E para quem já é hipertenso, também é importante consumir alimentos ricos em potássio, como feijão, a ervilha, a banana, o melão e a cenoura. E se eu for hipertenso, o que devo fazer? Você deve fazer uma avaliação médica cuidadosa com a realização de alguns exames. Você deve melhorar os seus hábitos, adotando um estilo de vida mais saudável, que significa perder peso, fazer exercício, uma alimentação mais adequada e ingerir menos álcool. E o tratamento com medicamentos antihipertensivos é fundamental para um bom controle da pressão arterial. Eles devem ser tomados diariamente e continuamente seguindo a prescrição do seu médico. Acompanhe o Saúde em Rede e tenha informações de referência sobre a sua saúde. Acesse intranet.mpf.mp.br/saúde em rede.